Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que se você mora com pais narcisistas, sua vida ela é estagnada? Ela não sai do lugar, você não consegue ver evolução na sua vida. Então Deus explica, uma casa dividida contra si mesmo será assolada, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então quer dizer, você vê passar 10, 20, 30 anos, mas se você convive com uma pessoa que ela é narcisista, você só consegue conviver se essa pessoa tiver o controle de você. Se ela tiver vantagem com você. Se não, você não consegue sobreviver num ambiente, principalmente se for com pais narcisistas. Então, por que é que você percebe que a sua vida ela fica ganhando e perdendo? Porque é que você tenta mudar e você até melhora um pouquinho, mas depois você cai novamente. Você não entende o que é uma casa assolada, o que é o fundamento de uma pessoa que ela é narcisista, que ela não tem controle emocional, que ela não consegue ver você evoluir, que ela reclama de você, não apoia você em nada do que você faz. A pessoa que você se morar com pais narcisistas, você vê que se for a mãe ou se for o pai, ele tá sempre desfazendo de você. Ele tá sempre maltratando você. Ele não consegue impulsionar você nos seus projetos. E por que é que você não consegue ver a razão disso? Por que é que você não consegue? Você tenta evoluir, você tenta sair do padrão, você tenta melhorar, porque você até ouve os seus problemas. Você se sente acusado, você se sente aflito, você se sente perturbado com essa mãe ou esse pai narcisista. Então você pensa até em mudar, em melhorar, mas você não consegue mudar. É algo como se fosse algo sobrenatural. Você percebe que você evolui um pouquinho, você melhora um pouquinho, mas depois você volta para o mesmo padrão. Porque Deus explica sobre a maldição da vida dos pais na vida dos filhos. Então, quem não crê nisso, não sabe sobre esse fundamento, o que é esse fundamento do narcisista, o que é esse sentimento que a pessoa ela não consegue se pôr no lugar do outro. Então, ele sempre vai dizer a você assim, que ele está pensando em você, que ele está querendo lhe proteger, que toda fala dele é pensando em você. Mas o filho, ele começa a perceber que pensamento é esse, que sentimento é esse que essa pessoa está sempre querendo controlar, querendo ter vantagem. Ela está o tempo todo. Quando você tem mãe narcisista ou pai narcisista, você vai perceber que ele fala bem dos filhos apenas na rua. Na rua ele elogia aqueles filhos, ele fala para as pessoas que o filho tá andando bem, que agora tá uma pessoa boa, tá grande, ó, tá casado, tá bem casado, meus filhos tá uma benção. Mas ele só fala bem e só trata bem na rua. Quando é dentro de casa, quando você está convivendo com esses pais, você já teve visão que ele só fala bem de você só para se aparecer, só para mostrar, só para competir, só para se exibir na rua. Ele está sempre elogiando os filhos na rua. Que os filhos cresceram, que estão estudando, que estão evoluindo, que estão lindos, que agora tá namorando, que tá para casar. É aquela perfeição na rua. Ele fala muito bem dos filhos, mas dentro de casa é aquela desunião, é aquela competição, é aquela contenda. Tudo que você vai fazer, os pais ele tenta desfazer, ele não consegue incentivar, ele não consegue elogiar, ele não consegue nada, que ele não consegue ver um benefício, uma vantagem. Por quê? Porque ele não tem sentimentos verdadeiros pelo outro. É isso que Deus explica. Uma pessoa que ela tem excesso de medo, que ela pode ser ou medrosa, ou irada,
ou fingida, ela não tem paciência, ela não quer ensinar, com ela não tem diálogo, é 8 ou 80. Então você vai percebendo pela visão a contradição da pessoa, que ela diz uma coisa na rua e outra coisa dentro de casa. E você vai tentando entender esse sentimento. Por que é que a pessoa ela não elogia, ela não trata bem, ela desfaz, ela compete e você tenta até melhorar porque está ouvindo os seus defeitos. Quer dizer, se eu estou ouvindo que eu tenho algum defeito, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar mudar. Mas quando o filho tenta mudar e tenta melhorar, parece que as coisas pioram. E por que assim? Qual é esse fundamento que Deus explica de uma casa assolada? Então, quando Deus explica de casa, ora ele está falando de pessoas, casa, família. E é por isso que nesse versículo Deus explica que uma casa dividida contra si mesmo será assolada. É dividida, é uma pessoa com um sentimento dividido. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Quer dizer, ela não entende sobre os fundamentos do sentimento. Que uma pessoa que ela não consegue ter amor ao próximo, ela está competindo, ela está exigindo, ela está cobrando aquilo que ela não sabe dar. E se ela não sabe dar, mas ela sabe cobrar. Ela sabe desfazer. Então, ela não crendo no poder da palavra, ela dá razão àquilo que ela sente. E o que é que ela sente? Na verdade, o que é que esses pais narcisistas, eles sentem que na rua ele está elogiando, ele está graduando, ele está qualificando aqueles filhos, que o filho agora vai que vai, agora o filho tá bem. Mas dentro de casa é aquela contenda, é aquela desavença. E os filhos tentar melhorar, tentam agradar os pais, porque em algum momento ouviu dizer, né, que quem não se dá bem com os pais, a vida é travada. A vida dessa pessoa é travada. A vida de pessoas que não é travada, que não se dão bem com os pais, que eles até conseguem melhorar um pouquinho, é se a pessoa ganha dinheiro no pecado. Se ela já ganha dinheiro no pecado, ela pode ser intrigada do pai e da mãe. Ela já ganha dinheiro com o pecado, já se satisfaz do pecado. Então ela não se sente abalada com nada. É uma pessoa que ela pode tudo, então ela não consegue acreditar em nada do que Deus fala. Porque ela quebra todos os mandamentos e ela não vê que vive ganhando e perdendo. Ela não tem visão disso. Para ela isso não é uma verdade, porque eles criam outras verdades. Porque ele não sabe sobre esse fundamento que a pessoa que ela é assolada pelo medo, uma pessoa que ela é tomada do medo, ela vive apenas por ela. É um sentimento que ele cria apenas por ele. E por isso é que ele não busca conhecimento. Ele não quer saber de conhecimento, de amor ao próximo, de uma vida alinhada, de uma prosperidade. É uma pessoa que ela quer prosperar. Então quem não crê, que acredita que a prosperidade é só o ter, só ganhar, ele não quer saber sobre os sentimentos. É por isso que ele não vê diferença nenhuma. Se ele está brigando, se ele está arengando, se está discutindo, se está desfazendo um do outro, ele já vive ganhando e perdendo, e ganha dinheiro no pecado, e gasta no pecado, ele não sabe, ele não vê consequência nenhuma pela fala. Para ele, isso não é uma verdade, mas para quem ganha dinheiro debaixo da lei de Deus, é uma pessoa que ganha dinheiro com seus princípios e valores, não é uma pessoa que trabalha, que não rouba, que não engana ninguém, é uma pessoa que ela realmente quer prosperar, ela quer progredir, então ela tenta mudar, a pessoa tenta mudar. Mas se ele convive com esses tipos de pais que são narcisistas, ele não consegue entender por que é que a vida dele não sai do lugar. Por quê? Porque se a pessoa ela mora com o narcisista, o fundamento do narcisismo, que vai evoluindo, que vai crescendo pelo sentimento da pessoa, quanto mais ela ignora a visão, quanto mais ela ignora o pecado, ela vai ficando mais medrosa.
A cada coisa que ela vai praticando, que vai desagradando a Deus, ela vai ficando mais medrosa, mais irada. Então ela cria o medo como prudência. Ele acredita que o medo é algo útil na vida dele. Então ele está sempre prevenindo o filho. Ele está sempre se preocupando com o filho. Ele está sempre querendo ter o controle do filho, porque ele tem medo de perder esse filho. E na cabeça dele, isso é amor. Ele pensa, eu amo sim. Eu me preocupo porque eu amo. Eu quero saber porque eu tenho cuidado. Eu não quero perder. Eu quero ter o controle. Mas o que ele não sabe, o narcisista, é que tudo que ele está vivendo, ele está revivendo. Ele está vivendo num ressentimento, num problema que já é de família. Então, adquire aquelas experiências da casa dos pais dele. Se ele teve a desunião da casa dos pais dele, ele vai ver também a desunião com os filhos dele. E por isso ele vai apenas naturalizar, porque ele desconhece a respeito do sentimento. O que é esse sentimento do medo? O que é que o medo engana tanto uma pessoa que ela acredita que ela ama mesmo ela tendo o controle, ela querendo controlar aquela pessoa. Ela dizendo uma coisa na rua e fazendo outra dentro de casa. Quer dizer, na rua ele fala muito bem daqueles filhos. Ele elogia, ele faz a propaganda, ele bajula aqueles filhos, ele tem orgulho dos filhos, ele quer mostrar aqueles filhos, ele tem prazer com aqueles filhos apenas para mostrar. Mas quando ele está convivendo o filho, se ele tiver percepção, se ele observar como é a convivência, que não é a mesma coisa do que ele pratica na rua, do que ele fala na rua e do que ele faz dentro de casa, que ele não tem paciência, que ele é uma pessoa irada, que ele está o tempo todo desfazendo, que ele está o tempo todo comparando o filho com o outro, que ele está o tempo todo na indignação, na insatisfação. Então aquele filho, ele não consegue pegar a visão do que é uma casa dividida. Porque quando a Bíblia fala em casa, a Bíblia está falando ora pessoa, ora família. Por isso Deus explica que uma casa, um reino dividido, ele será assolado. O medo dessa pessoa, que ela não busca conhecimento sobre Deus, ela não crê no poder da palavra, será assolada. Quer dizer, ela vai ser tomada pelo medo. Ela vai alimentar o medo com a fala, porque ela está adquirindo todas as suas experiências e jogando e querendo manipular e ter o controle daquele filho. É por isso que você percebe que a mãe ou o pai, ele tenta incentivar o filho ou controlar o filho e ao mesmo tempo aparece a desunião, a desconstrução familiar. Aqueles pais que estão sempre contra o filho, porque ele desconhece sobre esse sentimento que vem através do medo. Ele desconhece do que é esse sentimento do medo. Então, quando você diz assim, pais narcisistas, ele não consegue incentivar os filhos, a apoiar os filhos. Então, às vezes tem pais que dizem assim, Deus me livre. Eu apoio sim os meus filhos em todos os projetos da vida dele, porque não chegou ainda nessa evolução, nesse tipo de evolução que eu estou explicando aqui para você. Porque quando você vê, um exemplo que eu vou dar para você, se você conviveu com seu pai ou a sua mãe e ela é narcisista e você casa, você vai perceber que depois do casamento começa tipo de uma competição, uma medição de sentimento. Aquele pai, ele vai estar sempre contra aquele seu relacionamento com o seu sogro, com a sua sogra. Ele está dizendo, quando você se junta com aquele sogro, um exemplo, o homem casa, e ele se junta com o sogro para trabalhar com aquele sogro. Então, quando ele começa a trabalhar com aquele sogro, o pai
que provavelmente já se prostituiu, que provavelmente fornicou ou fornica, que pecou, que nunca soube o que é remissão, o que é perdão. Ele vai viver dizendo para o filho, não confie nesse homem. Olhe que você pode quebrar a cara. Você está confiando demais. Quando o pai ele vê aquele filho trabalhando com o sogro, ele vai estar sempre na prevenção, no cuidado, para que o filho não quebre a cara com o sogro, ou quando é com a sogra, né? A mãe, quando ela é narcisista, ela vai dizer, minha filha, você não tem que estar na casa da sua sogra fazendo as coisas para a sogra. Você não tem que estar sendo boba. Cuidado para as pessoas não lhe fazer de beijo. Ela está sempre desmotivando, desqualificando. Ela está sempre do contra. Eles não creem no poder da palavra. Eles não sabem o que é remissão. O que é um ressentimento. Uma pessoa que ela está vivendo pelas suas próprias experiências. Então, quando o filho ele vê que quebrou a cara com o sogro em algum negócio, que a filha quebrou a cara com a sogra, que ela está sendo maltratada pela sogra, o pai ou a mãe vai dizer, eu não avisei você? Eu não disse a você que era para você se precaver? Mas você estava sendo muito boba, você acredita nas pessoas, porque as pessoas que não acreditam, não sabem o que é remir o tempo, viver a mesma proporção, o mesmo nível de problema da vida dos pais, na vida dos filhos, também não crê no poder da palavra, ele vai dizer, bem que eu lhe avisei. Quer dizer, o filho vai dizer, meu pai bem que avisou, que eu ia quebrar a cara. Meu pai bem que queria me prevenir, mas eu confiei, levei um golpe do sogro, levei um golpe da sogra, ou fui maltratada por essa sogra. Por quê? Porque não crê no poder da palavra. A pessoa que ela convive com pais narcisistas vai ter o mesmo estilo, o mesmo nível de vida dos pais, a mesma desunião familiar, as mesmas percas financeiras, porque não crê, não sabe o que é esse poder do sentimento. É por isso que para o filho ele evoluir em alguma área da vida, ou sentimental, ou profissional, ele vai precisar de umas 3 coisas. Ele vai ter que precisar se apegar com Deus, buscar conhecimento de Deus, para ter estratégias de se afastar desses pais. Porque se ele não se afasta dos pais, a palavra, ela vai se cumprir. Tudo que os pais falam, eles vão dizer que é Deus, que Deus avisou, que ele tem experiência, que ele sabe mais, porque ele está revivendo, ele está remindo o tempo, ele está falando tudo pelas experiências dele. Então ele está sempre prevenindo os filhos, ele não confia em ninguém, ele não gosta de ninguém, ele não se dá com ninguém, ele tá o tempo todo, você vai perceber que esses pais que são narcisistas, eles são do contra. Então ele parece estar sendo a favor do filho, mas é só uma aparência. Mas o sentimento, quando a pessoa não tem amor ao próximo, tudo que ele sente é por ele. E você não consegue entender isso. Que os pais no começo parecem até acertar. Meu pai falou, minha mãe falou, bem que ele disse, bem que ele sabia mais do que eu, tinha mais experiências, mas o que é que aconteceu? Reviveu. O mesmo estilo de problema. Por quê? Porque é como Deus explica. Quer dizer, é uma casa totalmente dividida. E quando é uma casa dividida, não existe sentimento. Existe manipulação, existe domínio, existe controle. É por isso que você, quando mora com esse pai ou com essa mãe que não crê em Deus, que não crê no poder da palavra, ele acredita que ele pode brigar, que ele pode xingar, que ele pode maltratar, que ele pode bater, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa remir. Ele não crê em iniquidade, ele não crê em pecado, ele não crê em nada. Para ele nada tem consequência, ele sempre vai ter razão. É por isso que Deus explica que uma casa dividida contra si mesmo será assolada.
Quer dizer, o medo só vai crescer nessa pessoa. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Essa casa não existe. Você não tem como mudar a outra pessoa. Você não consegue mudar o seu pai ou a sua mãe. Você também não consegue mudar os seus sentimentos se você não é remido, se você não crê que a palavra tem poder. Então você está junto e misturado com a pessoa, mas a pessoa ela está sempre ali dizendo que ela é por você, mas ela está contra você. É por isso que você vai perceber que ele não consegue incentivar o filho, aplaudir o filho, elogiar o filho. Ele não consegue. Apenas só se ele tiver o controle da situação, daquele filho. Se ele vê vantagem com aquele filho. Mas se aquele filho ele está evoluindo e ele não participa, ele vai desfazer. Ele vai dizer que aquele filho quer ser melhor que ele não apoia porque ele agora está querendo ser melhor que ele quer se exibir, que ele quer conseguir o que é melhor. Ele está sempre do contra, porque ele não tem sentimentos. É isso que Deus explica. Uma pessoa que ela tem excesso de medo, ela tem que ter o controle. Então ela vai criar o quê? Na mente dela, no sentimento dela, o ciúme é amor, porque é o único sentimento que ele tem dentro dele. É o único sentimento que ele reconhece no lugar do amor. Mas ele não sabe o que é apoiar, aplaudir, elogiar, incentivar, independente se ele está tendo vantagem ou não, controle ou não da situação. Ele está pensando na vida do outro e não na vida dele. Mas o narcisista, para o narcisista, isso é impossível. Esses pais, você está querendo cobrar de uma pessoa aquilo que ela não consegue dar. Ela não se vê assim, ela não reconhece assim. Para ela tem razão, porque ela tem o medo como proteção, como prudência. Ela está cuidando do filho, ela está prevenindo aquele filho. Ela quer dizer que ela tem mais experiências do que aquele filho, mas ela não tem paciência de ensinar. Ela está o tempo todo acusando. Ela está o tempo todo desfazendo. Ela não tem paciência, então o que é que ela vai fazer? Ou ela parte para tentar controlar, ou ela lava as mãos, porque ela não sabe dizer nada, porque ela não tem equilíbrio emocional. Por isso que Jesus ensinou isso. Quer dizer, uma casa dividida será assolada. Ela não consegue conviver com ninguém se ela não estiver tendo vantagem, se ela não estiver tendo controle. É por isso que você vai perceber que ele é como se fosse uma dupla pessoa, é uma dupla personalidade. Ela fala bem dos filhos na rua. Na rua ela está elogiando, que tá linda, que tá casada, que agora tá estudando, tá isso, tá aquilo. Mas na convivência você vai perceber a desunião, a facção, a divisão. A pessoa que fala sempre desdenhando de você, que ela tá sempre desfazendo de você, que ela tá dizendo que agora você quer ser melhor do que eles. E aí a palavra dos pais, que Deus explica no manual de vida que tem poder na vida dos filhos, os filhos, eles vão perder. Ele começa a perder, porque a palavra tem poder. A pessoa crendo ou não, a palavra tem poder. E de muito aquela pessoa viver ganhando e perdendo, ela vive sempre melhorando e caindo de novo e voltando de novo. A maldição, ela vai se cumprindo. É um problema de geração. É sempre um problema de geração que os pais plantam e os filhos, eles regam por falta de conhecimento. Porque você vai dizer assim, eu não tenho paciência de conversar com a minha mãe. Eu não tenho controle emocional. A minha mãe não sabe conversar comigo, ela já vem acusando, ela já vem desfazendo. Ela não me apoia em nada, ela quer se meter em tudo. Então, os pais, ele plantou a maldição e os pais, ele não tem o que fazer. Se ele não busca Deus, ele mesmo é usado contra os filhos. E é por isso que na cabeça desses pais que são narcisistas, ele sempre tem razão. Porque ele vê que a palavra se cumpre.
Quer dizer, então eu sabia, então eu sei, então eu acerto. Os filhos não querem dar o braço a torcer para os pais. Quer dizer, porque não busca saber sobre o que é remissão. Uma pessoa que ela é remida, que ela é lavada. Por isso é que Deus explica que a casa dividida contra si mesmo, ela é assolada. Ela é tomada, ela é rebelde. É uma pessoa que está o tempo todo sempre do contra. Ela está sempre reclamando, ela está sempre se vitimizando, ela só consegue apoiar o filho em alguma coisa se ele estiver vendo alguma vantagem, algum benefício. Eu já vi mãe dizer assim na rua, pessoas que eu convivi de perto, e eu vi e também vivi isso na minha casa. A mãe dizendo na rua, eu mereço esses filhos que eu tenho. Estão tudo formado, tudo criado. Eu criei sozinha. Ninguém me ajudou para nada. Ela está contando uma glória, uma vantagem ali, que criou sozinha. Tudo mentira. Aquela pessoa que ela está falando pelo sentimento dela. Porque quem conviveu viu que ela não criou sozinha. O pai pagava pensão, a avó ficava para ela trabalhar. Todo mundo ajudou, todo mundo contribuiu, mas o que é que ela diz na rua? Que criou aqueles filhos sozinha. Por isso a glória é toda dela. É por isso que você vê que esse tipo de mãe, esse tipo de pai, que ele não tem sentimentos por ninguém, que ele está o tempo todo desfazendo das outras pessoas, a glória é sempre dele. Ele está sempre se elogiando, que nunca precisou de ninguém, que ele é a glória daqueles filhos, tem que ser dele. Ele que merece ter bons filhos, porque ninguém fez nada por ele. Ele está falando aquilo como se ninguém viu. Ninguém viu que ele foi ajudado. Que das vezes que viajou, passou meses fora, 1 mês, 2 meses, e que vivia viajando, vivia farrando, ninguém ajudava. O pai nunca pagou pensão. A avó nunca ficou. A sogra nunca ficou com aquele filho. Você vê que a pessoa, na fala você percebe que aquela pessoa, ela só fala por ela. Ela não tem gratidão. Ela não tem remissão, ela não tem amor. Ela está o tempo todo querendo a glória para ela. É por isso que você percebe que não há desunião nessa casa. É uma pessoa que vive vazia, que vive mentindo, que vive omitindo, que vive fingindo uma aparência de felicidade. Então, na rua, ela precisa se engrandecer. Ela precisa elogiar esses filhos. Ela precisa dizer que os filhos dela são bons. Mas dentro de casa, ela não consegue viver essa realidade. Por quê? Porque ela vive de mentira. Porque uma pessoa que ela não tem gratidão, que ela não tem amor, ela vive competindo. É isso que Deus explica. E uma pessoa que ela vive competindo, que ela não sabe sobre as coisas de Deus, ela não crê no poder da palavra. É por isso que ela naturaliza a desunião familiar. É por isso que ela acha que a culpa do que ela vive é apenas do filho. É o filho que não quer obedecer, é o filho que não quer acreditar, é o filho que não quer saber, ele está o tempo todo condenando o filho. Desfazendo do filho, desmotivando o filho, desagradando o filho. Aquele filho, ele se torna um filho rebelde. Ele vai para os vícios, ele vai para as drogas. Ele não entende por que ele tenta mudar e ele não consegue mudar. Ele não consegue mudar porque se a mudança não vem dos pais, a mudança desses filhos, ele só vai conseguir evoluir se ele se agarrar com Deus, para Deus dar uma estratégia a ele, remir ele, lavar ele, tirar ele de perto desses pais, porque mesmo que esse filho evolua, de alguma forma você vai ver a desunião do mesmo jeito, porque se a pessoa não tem sentimento pelo outro e ela não está vendo vantagem com aquele filho, ela continua desfazendo. Ela continua desmotivando aquele filho. Ela não muda. Esses pais que são narcisistas, que ele não crê no poder da palavra, que ele não crê na remissão, ele crê no medo, ele sabe que ele é medroso, que ele é irado, ele não crê em mal de geração, ele apenas condena o filho. Então ele vai justificar o comportamento e vai continuar condenando esses filhos. E os filhos, eles vão piorando.
Porque se eu não tenho posicionamento, se eu não creio que a palavra tem poder, se eu continuo crendo no medo, quanto mais eu sou rebelde, quanto mais eu desobedeço a Deus, mais irado, mais nervoso, mais medroso eu vou ficando. É por isso que a Bíblia fala do medo, que uma pessoa carrega excesso de medo, porque já é rebelde. Já não crê em Deus, já não quer saber das coisas de Deus. Então ele naturaliza o próprio comportamento, o próprio sentimento, então ele só sabe o quê? Falar mal e se vitimizar. Ele não é convencido, ele não consegue ser convencido da própria visão, daquilo que ele está vendo. Ele está vendo que o filho está sofrendo, que o filho vive ganhando e perdendo, que o filho está vivendo o mesmo estilo de vida que ele viveu, que caiu em mau relacionamento, que levou golpe, que está sofrendo as consequências, mas ele não tem consciência da própria consciência, porque é remido pelo medo. Essa pessoa que ela é tomada do medo, que ela é rebelde para Deus, que para ela é natural xingar, chamar palavrão, de maltratar, se vitimizar, dizer que o filho não vale nada, que não presta para nada. Ele não tem consciência que mal foi esse que ele plantou. Ele não crê em perdão. Então quem não crê em perdão não crê em amor. É automático. Não vai crer em amor. É por isso que você percebe pela visão esse tipo de mães ou pais que são narcisistas, que na ausência dos filhos, ele até elogia aqueles filhos. Ele até tenta agradar aqueles filhos. Ele até tem um tipo de prazer com aqueles filhos. Ele tem orgulho daqueles filhos. Mas é só na rua. É só na aparência. Mas na convivência você vai perceber a desunião, a facção, a medição. Aquela pessoa que está o tempo todo querendo ter mais valor para aquela pessoa. Que está competindo o sentimento com a mulher. A mãe que ela teve, que foi largada, que foi traída, você percebe que quando ela tem filhos homens, ela vai competir aquele filho com a nora. Já tem até livros escritos, fora a Bíblia, a respeito disso. De mães que se morar perto um do outro, ela quer competir aquele sentimento com a nora. Porque ela acha que criou aquele filho. Para que eu criei esse filho? Por que é que eu criei e eu não posso beneficiar, ter benefício com o meu filho? Porque ela vive pela visão. Ela vive por uma razão própria, por um sentimento próprio. E é por isso que você percebe que a vida desses filhos que tem pais narcisistas, que não têm sentimentos, que o narcisista nasce da perversidade de uma pessoa que tem ausência de gratidão, de perdão, de remissão, de amor. Ele quer o amor, ele quer buscar de fora. Por isso ele vive competindo com as outras pessoas. Por isso ele vive desfazendo, ele não crê no poder da palavra. Ele não crê nas coisas de Deus. Então ele acredita na visão dele, da forma dele. Então você percebe que esse tipo de pessoa, ele se dá bem com as pessoas da rua. Ele elogia os filhos na rua. Ele exalta aqueles filhos, bota o filho no pedestal, sai contando, meu filho tá se formando, você percebe, tá lindo meu filho. Eu mereço. É assim que eles dizem. Você não sabe o que eu sofri para criar esse filho. Eu criei sozinha. Eu já ouvia isso. Minha mãe dizia, eu criei essa minha filha sozinha. Ninguém fez nada por mim. Eu mereço ter a filha que eu tenho, batendo papo. Mas dentro de casa ela desfaz daquilo tudo. E não criou sozinha. Tudo mentira. Você olha assim, esquece. Ele não vem para a memória dela, porque ela não tem sentimentos, ela não tem visão daquilo que as pessoas fizeram por ela. Quer dizer, eu cresci numa casa chamando tia de mãe, vó de mãe. Eu não tenho boas lembranças. Quando eu era uma criancinha, criou depois já pegou criada, né? Aí quando ela ouviu dizer, um exemplo, né? Quando soube, a filha tá sabendo que você não criou sozinha. Aí vai dizer, mas a minha mãe criou, mas eu tive que dar tudo
tudo. Eu mandava feira, eu mandava roupa. Ela vai justificar. Por que ela disse que criou sozinha? Porque ela bancou, porque ela deu alguma coisa. Eles falam apenas por ele, porque ele cria um sentimento, uma razão própria. Por que é que ele fala aquilo? Porque a razão daquela fala, a razão da fala denuncia que a pessoa não tem sentimentos por nada, gratidão por nada. Tudo que as pessoas fizeram como se nunca tivesse feito nada para aquela pessoa. É por isso que ela está o tempo todo se graduando, se elogiando. A glória tem que ser para ela. É por isso que essa pessoa, você vai perceber que ela tem uma dupla visão. Na rua ela tem uma visão, em casa ela tem outra, ela diz uma coisa, depois ela diz outra. Ela mesmo cai em contradição, porque ela não sabe o que ela fala. Ela fala pelo um sentimento. Então o sentimento muda. O sentimento que essa pessoa é assim, que ela é doente emocional, ele muda. Então na rua ele está elogiando para ser bem visto, para ser aplaudido, que ele tem essa visão, ele quer ser bem visto, mas em casa ele está desfazendo daquela pessoa. Isso que eu estou contando da minha casa, eu já vi em várias casas. Amigas minhas, que eu via que uma vez uma amiga disse assim para mim, meu ex-marido só me dá R$100. Outra hora ela dizia, meu ex-marido só me dá R$200. Aí um dia, de muito ela mudar o valor da pensão dos 2 filhos. Aí um dia eu perguntei, menina, de muito ela caiu em contradição, cada hora ela dizia um valor. Aí eu disse, ele te dá esses R$200, é por mês. Ela chega, baixou a cabeça assim, desorientada, sem saber o que dizer, porque cada hora ela dizia um valor da pensão. Aí ela foi quando ela teve que dizer, porque eu acuei, teu marido te dá R$200, é por mês. Ela foi e disse, não, é por semana. Não teve como negar. Quer dizer, a pessoa está o tempo todo desfazendo que o homem não dá nada, só me dá R$200. Dá pra quê R$200? Dá pra quê 200? Tá entendendo? Aquela pessoa, ela tá o tempo todo desfazendo, como se as pessoas nunca fez nada por ela, que ninguém ajudou, que ninguém nunca faz nada. Quer dizer, a pessoa que ela é assim, assolada do medo, ela cria uma visão. Ela cria uma superação. É por isso que mentir para ela não sabe o que é mentira. Para ela mentir é natural, porque ela precisa mentir na rua para se ver bem, ela precisa omitir a vida dela, mas na vida real você vai perceber que ela está o tempo todo desfazendo daquelas pessoas. Ela não tem gratidão, ela não tem amor, ela não tem empatia, ela não tem paz, é uma pessoa perturbada. É uma pessoa perturbada. As pessoas que já se prostituíram na vida, que ela não sabe o que é perdão, o que é remissão, o que é gratidão, ela diz que está tudo bem na vida dela. Mas na presença, na convivência você percebe a contradição da fala da pessoa. Porque vem de um sentimento criado. E é desse sentimento criado dentro dessas pessoas que elas não acreditam no amor. Ela não acredita em Deus, ela acredita no medo. Por isso você vai ver que ela vai viver defendendo o próprio sentimento pela razão. Essa pessoa defende o sentimento pela razão. Então, para ela nunca está mentindo, porque a mente está cauterizada, o sentimento está corrupto. Então, ora ela fala uma verdade, ora outra ela fala outro tipo de verdade. E você percebe que a pessoa, ela mente por tudo. Ela quer ter vantagem com tudo. É aquelas pessoas que já têm a cabeça de serviço, aquela arrogância, aquela petulância que conseguiu tudo sozinha. Mas quem viu de perto viu que é uma mentira. Que ela precisou de todo mundo. Precisou da sogra, precisou da mãe, precisou do homem. O homem ajudava, o homem trabalhava junto. Como eu presenciava na minha casa, né? Meu pai ficava comigo 2 meses. Minha mãe em outro estado. Dava uma ligação uma vez por semana. E a pessoa dizia, criei sozinha, ninguém me ajudou. Eu criei sozinha. Como assim? Criou sozinha, você tá vendo. Então, ora a pessoa mente para ter vantagem, ora a pessoa mente para ter razão, mas ela não consegue usufruir daquele filho. É isso que a Bíblia fala. Por isso você vai perceber a maldição, o problema de geração na vida dos filhos. Os filhos que não querem se afastar desse tipo de pai, que quer conviver com o pai ou com a mãe,
Porque você pensa que honrar é o pai ou a mãe se meter na vida do filho, sugar a vida do filho, poder fazer tudo com aquele filho. A vida daquele filho é travada. É a vida daquele filho que é travada. Então, para quem crê em Deus, Deus é quem dá estratégia e diz, basta. Você não precisa ser submissa a essa pessoa. É por isso que Deus explica, se você ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se você ama mais os seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Porque você vai estar o tempo todo sendo influenciado pela visão, pela razão. Você não vai conseguir obedecer a Deus. Se você não busca Deus da forma certa, você não consegue obedecer a Deus, porque você é levado pela visão. Você é levado por uma emoção. Você não crê em perdão. E você percebe que nessas casas, que existem pessoas que não crê que o pecado tem consequência, eles não acreditam nisso. Para eles, o culpado da vida deles sempre é todo mundo, até Deus é culpado, mas eles não têm culpa de nada, eles não querem arrepender. Deus vai botar ele no céu do jeito que ele é, do jeito que ele veio, com toda mentira, com toda maledicência, com todo pecado. Deus vai perdoar depois que ele morrer, não é aqui na terra, que ele tem que buscar. Sobre perdão, você vai ver que ele está sempre reclamando, está sempre murmurando. Ele vai bater um papo, uma glória apenas na rua. Na rua ele tem uns filhos bonitos, bem apresentáveis, bem relacionado com alguém. É só na rua. Isso eu vi na minha casa e em várias casas. As pessoas elogiar os filhos. Mas dentro de casa, o palavrão cobre, a mãe rebaixa, a mãe desfaz, a mãe compete, a mãe humilha. Mas na rua ela vai dizer, eu mereço ter esses filhos que eu tenho. Meus filhos são os filhos bons. Estão trabalhando, estão estudando, mas em casa está desfazendo daquele filho e vai dizer, os meus filhos querem ser hoje melhor do que eu. Meus filhos querem ser melhor do que eu. Não tem sentimento nenhum. Que é isso que Deus explica. Por isso a Bíblia explica que a casa dividida contra si mesmo será assolada. Assolada pelo medo, tomada pelo medo, porque vai ficando medroso, irado, vai sofrendo de insônia, vai ficando perturbado, vai tomando comprimido para dormir, remédio para malhar, remédio para acordar, e eles naturalizam tudo isso, eles não aceitam ouvir uma palavra que eles estão errados, porque eles não creem no poder da palavra, eles já creem na mentira. E quando uma pessoa ela acredita na mentira, ela cria suas próprias mentiras. Por isso você vai ver essas mães elogiando os filhos na rua, mas desfazendo dos filhos na própria casa. Porque na cabeça dele eles dizem, eu parei, eu criei, é tudo eu. Eu tive, então eu posso desfazer, eu posso desmotivar, eu posso rebaixar, eu posso comparar, eu posso tudo. Eles não têm consciência da própria consciência. Isso é uma mente cauterizada. Então você não consegue mudar isso se você não busca Deus para ser remido, para ser lavado, porque você é influenciado. Você é influenciado sentimentalmente, visualmente, você não consegue sair desse padrão. Você só consegue sair do padrão se você mudar, começar a mudar de escolhas, para Deus ir alimentando a sua alma, remindo você, lavando você, para lhe dar estratégias para você sair desse tipo de convivência, desse tipo de ambiente, porque você não consegue, porque para eles esse é o natural deles, é como eles conhecem, é o que eles sabem do ser humano, isso para eles é ser humano. Eu sou um ser humano, mas tomado pelo medo. É uma casa totalmente dividida. Então, se você não luta pela sua vida, é isso que Deus explica. Quer dizer, uma casa dividida contra si mesmo será assolada. É tomada pelo medo. Ele tem um medo como natural. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Não é família. É um contra o outro. É um reino contra outro. Então, não existe. Aquilo é só uma aparência. Ele só é bom na rua, de aparência, de fachada, porque não crê na palavra.
naquilo que Deus explica. O que é que eles vão dizer? Qual é a culpa que eu tenho de sentir? Qual é a culpa que eu tenho de ser assim? Então eles vão botar a culpa no pai, condena o pai e condena o filho. E aí nada muda. Os filhos vivem o mesmo estilo de vida dos pais, que a ciência chama de mal de geração. Se você for para o médico vai perguntar: tem esse problema na sua família? Tem diabetes na sua casa? Tem pressão alta na sua casa? Né? Tá doente, é a pressão alta, é a diabetes. Tudo que acontece, o povo acha é o efeito colateral do medicamento. É porque não está dormindo bem. Ele justifica, mas não crê na palavra. Por quê? Porque ele já crê no medo. Ele já acredita no medo. Então ele cria o seu sentimento, a sua razão, a sua existência. Então ele diz: eu amo sim. Então ele tem o ciúme como se fosse amor. A preocupação como manipulação, porque ele não consegue se pôr no lugar do outro. Ele não tem visão do outro. Ele vive por um sentimento. E a maioria deles vivendo um ressentimento de problemas de pais na vida dos filhos. O sentimento que já foi criado lá na infância. E quando está remindo o tempo, ele está revivendo o problema que já é de geração. A desunião familiar. É isso que Deus explica. Então, eu peço para você, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.